Alô, alô, boa noite. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que essa semana seja uma semana de grande aprendizado, de grande experiência, vivência, tudo que a gente tem de legal. E a gente vivencia um momento muito histórico, que são os 30 anos da Constituição Federal. Eu acredito que a grande maioria aqui são alunos do curso de Direito, né? Quem não é aluno daqui da Uniara, levanta a mão só para eu saber. Aí, galera, muito bom, obrigada por virem. E a ideia hoje é da abertura no ciclo de 30 anos. Só que antes eu quero ler um trecho do Ulisses Guimarães, quando ele aprova, né, ele lá na presidência da Assembleia, ele aprova e sanciona a nossa querida Constituição Federal, que ele fala: não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. Será luz, ainda que de lamparina na noite dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. Falávamos de 1988, fim de uma ditadura militar, onde nós tínhamos toda forma de redução em direitos, onde nós tínhamos todos os direitos humanos burlados, pessoas sendo torturadas, assassinadas, enfim, todas as misérias que podem ocorrer dentro de um Estado que não democrático de direitos. Então é muito importante hoje, essa noite, eu quero agradecer, antes de chamar a mesa, as pessoas que tornaram possível esses 3 dias que a gente está aí celebrando a Constituição Federal. Então, eu agradeço, que são os parceiros que realizaram coletivamente esse ciclo. Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Escola da Defensoria Pública, Escola do Legislativo, em nome da Bruninha, que aqui está. Bruninha, uma salva de palmas para a Escola do Legislativo. Não sei se vocês conhecem, mas acompanhem o Facebook. A Escola do Legislativo também tem feito um grande trabalho na cidade de Araraquara em formação e direitos, que é determinante para que a gente possa ter uma sociedade empoderada e emancipada. A Fundação de Sociologia e Política, em nome do professor Ângelo, que aqui está, daqui a pouco ele vai falar para a gente também. A Uniara, que é parceira sempre, quando a gente tem uma ideia, chega para o Fernando Rui e para o Passos e fala assim: e aí, vamos? E eles falam: tá bom, Fabiana, vamos. E aí eles topam a empreitada. E o grupo de estudos jurídicos sobre Alpin, daqui da cidade, que é um grupo iniciante, né? Eu acabei de me formar, junto com os meus sócios, a gente montou esse grupo aqui, está o Ricardo também, meu sócio, que integra o grupo. Essa é a primeira atividade oficial do grupo de estudos. A ideia é que a gente comece a organizar, pelo menos uma vez por mês, encontros para discutir direito. E aí a gente tem uma página no Facebook, quem puder dar uma curtida, que a partir do mês que vem é lá que a gente vai divulgar a agenda de ações do mês. O grupo ele é aberto, a ideia é fazer atividades em praças públicas, a ideia é ocupar a Câmara Municipal, para que a gente possa poder pensar o direito para toda a sociedade. Então eu quero chamar aqui Fernando Ruio, representando a Uniara, uma salva de palmas para o Fernando Ruio. Professor Ângelo Delvecchio, da Fundação de Sociologia, e aqui fazer uma ressalva, a Unesp também está apoiando essa atividade, e o professor Ângelo, ele é professor voluntário hoje da Unesp aqui de Araraquara. Desculpa, Conária, é o jeito que a gente encontrou de manter essas pessoas regulares. E aí tem um outro ponto que eu acho super importante comentar, que é assim, o protocolo de refúgio. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso. Em geral, nem quem trabalha com a pauta migratória já viu o protocolo de refúgio. Ele é um papel, um carimbo com a foto da pessoa. É a coisa mais tosca possível. Não tem foto. Oi? Os protocolos mais antigos. Os antigos não tem nem foto, exato. É um documento que você falsifica em casa, assim, sem Google pesquisar, protocolo de refúgio, imprimir. Em 5 segundos você tem um documento falso, que é igual o verdadeiro. Então, assim, a gente tem inúmeros problemas de não aceitação do protocolo de refúgio como documento válido. Imagina, o cara chega lá
num banco para abrir uma conta, com esse papel que às vezes o cara guarda há 1 ano no bolso, então já está todo dobrado, amassado, meio comido. Ele chega e fala, ó, isso aqui é minha identidade aqui no Brasil, eu preciso abrir uma conta. O cara fala, meu, o que é isso, né? Então assim, infelizmente é um artifício que a gente ainda tem que lançar a mão. E a grande esperança que a gente tem, sobretudo com esse passeio surreal que o CONARE vai demorar anos, se ele quiser julgar de fato, é que sai uma anistia. Né? A anistia o que é? É simplesmente eles anistiam todos os migrantes que estão em território nacional, que a entrada foi até tal ponto. Era um dos artigos da nossa lei, da lei de imigração, que foi vetado de última hora. O Temer ele vetou sem... Existia um certo temor de que ele vetaria esse artigo, e ele vetou justamente a anistia que seria dada a todos os migrantes que tinham ingressado no país até 12 de junho de 2016. Isso daria um fôlego gigante, assim, porque, como eu disse aqui, não é interessante nem para as autoridades brasileiras ter migrantes indocumentados. Você deixa essas pessoas com menos acesso a direitos, você atrasa muito a vida delas e não tem um ganho em termos de segurança nacional. Pelo contrário, para a gente promover uma integração é melhor, inclusive, em termos econômicos. Reflexos disso são, por exemplo, refugiados que não só vêm cá para procurar emprego, mas geram empregos. Né? Não faltam pessoas, sobretudo os árabes, que têm esse dado para comércio. Tem de árabe empregando brasileiro em loja de esfirra em São Paulo é um absurdo. Já tem uma. O que você acha do programa Interiorização que eles criaram, principalmente pela questão da migração dos venezuelanos? Pois é, Fabi, é um programa que deixa muito a desejar, tanto na escala a qual ele é aplicado. O número de venezuelanos interiorizados até agora baixíssimo, e a forma como isso é feito é muito irresponsável. Você basicamente larga as pessoas em algum local para ter uma estada por tempo determinado em abrigos públicos, sem garantir acesso ao trabalho, a programas de empreendedorismo. E assim, muitas vezes, a crítica que se faz dessas pessoas estarem em grandes centros urbanos é que elas vão para regiões pobres, onde já existe um grande desemprego. E, claro, a miséria urbana é muito pior que a miséria rural. Se você, por exemplo, viabilizasse empregos em zonas rurais, é muito mais fácil essa pessoa, por exemplo, não passar fome, sabe? Então, assim, é muito modesto. O governo brasileiro falha muito também no programa de interiorização. E aí, por consequência, eu confesso que o governo do estado, eu não sei se participa disso, mas a nossa prefeitura de São Paulo, caótica a participação dela na interiorização de venezuelanos. Eles foram jogados num abrigo em que, para abrir vagas, eles desalojaram moradores de rua. Então, eles chegaram, foi literalmente isso, eles chegaram num ônibus, desceram lá os 30 venezuelanos, e aí tinha um monte de morador de rua, louco com eles, só esperando eles saírem para pegar os caras e falar, o que é isso? Eu roubo minha vaga aí, você tá louco? Você vem pro meu país, tira minha vaga no meu albergue? Então, assim, é uma situação bastante triste. Felizmente, algumas exceções existem. Então, a gente tem um grupo de venezuelanos na zona leste de São Paulo que começou a produzir queijo, eles estão super empenhados, começou a dar certo, mas, assim, infelizmente, para a maioria, isso não deu certo. E, assim, em cidades, eu sei que Goiânia recebeu gente, eles também estão em situações super precárias. É bastante triste, né, a situação atual. Vitor, primeiramente eu queria reforçar os parabéns pela sua brilhante fala. Eu tenho um monte de coisa aqui e as ideias ficam pululando na cabeça. Mas esse último exemplo que você deu dos 30 venezuelanos me chamou muita atenção. Talvez seja um problema muito cultural essa convivência mais harmônica, né, entre as pessoas, e um tema de difícil enfrentamento, porque envolveria várias áreas do governo e também aí uma questão de como. E aí eu gostaria de te ouvir a sua experiência, como é que você enxerga práticas exitosas para um convívio mais harmônico, mais pacífico. Se a gente fizer um paralelo, eu conheço muitos brasileiros que quando vão para a Espanha, vão para países aí da Europa, sofrem, né, xenofobia e tudo mais. Hoje o Brasil, com os haitianos, com os venezuelanos, pratica. Então o Brasil pratica algo que quando ele vai lá fora, ele é vítima e ele sente na pele os dois lados, né?
Mutatis mutandis, me vem muito hoje esse clima nosso bélico. Nós somos o país que mais matamos, né, pessoas trans, como você bem colocou, mas nós estamos em primeiro lugar para matar gente por causa de uma escolha de um time de futebol, por causa de uma cor de pele. Nós somos um dos países que mais pratica intolerância religiosa. É uma crise de direitos humanos, né? Diante disso, eu fico imaginando assim, os cristãos que outrora eram perseguidos ao longo da história da humanidade, hoje muitos com a bandeira do cristianismo, porque hoje ele é hegemônico, praticam as mesmas atrocidades em termos de perseguição e de intolerância por quem pensa diferente do que outrora. Nesse contexto, que tipo de práticas exitosas, nessa sua experiência internacional, no sentido da população, em sentido assim, de respeito, de convivência harmoniosa, sem ter um enfrentamento compulsório para essa coexistência? Uma livre adesão dos seres humanos com esses que estão numa situação mais difícil que a deles. É muito difícil, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. Obrigado. Muitíssimo obrigado pela pergunta. A resposta não é fácil. Na verdade, se a gente for pensar, acho que a própria criação desse espaço para expor questões sobre migração, a gente acaba conscientizando pessoas que não necessariamente são alinhadas à pauta. Então, iniciativas como essa na universidade, sobretudo na Faculdade de Excelência Comunitária, que forma formadores de opiniões, são fundamentais. Eu espero que, com os ensinamentos de hoje, ou aquilo que vocês confirmaram, vocês consigam replicar isso para que a gente possa, pouco a pouco, fazer esse trabalho de formiguinha de educação social mesmo, que é isso que tem que ocorrer. Existem algumas iniciativas, e aí eu sei somente na cidade de São Paulo, de inclusão da temática migratória na rede de ensino público. Então, você capacita, no estado de São Paulo, você capacita professores para ensinar os alunos sobre migração, inclusive, não só nesse viés de geografia, história, às vezes voltado mais para o vestibular, mas também na desconstrução da xenofobia. E claro, acho que em tempos de discurso de ódio liderando as pesquisas eleitorais, a gente tem que fazer o mínimo, que é reforçar a nossa visão de direitos humanos, de propagar essas opiniões, que não é através da violência que a gente resolve esses problemas, pelo contrário. O caso venezuelano que a gente tem de incendiarem barraco, de atacarem pessoas, ele não faz com que as pessoas saiam do país, ele só faz com que as pessoas migrem internamente no próprio Brasil para regiões onde elas estão mais vulneráveis ainda, menos preparadas, né? Então, assim, eu aposto muito nessas iniciativas de conscientização. Acho que poderia haver mais, sobretudo partindo do governo, não só na pauta migratória, mas todas essas questões de gênero, questões LGBT, etc., racial, enfim. Acho que a gente carece desse tipo de educação ainda, e trabalhar nas bases é talvez a melhor forma de garantir um futuro melhor nesse sentido. Lembrei aqui uma coisa muito curiosa, você falou dos cristãos de outrora perseguidos. O caso palestino é emblemático nesse sentido, né? A gente tem o povo judeu que foi perseguido durante décadas, milênios, e hoje em dia pratica uma das maiores opressões em termos de genocídio. Eu não sei quantos de vocês já puderam estudar um pouco sobre o caso palestino, mas eles anexam territórios, eles removem populações das suas regiões onde elas estão lá há 6 mil anos, assim, tipo, famílias que há 6 mil anos habitam aquela mesma cidade, eles têm que se retirar porque o governo israelense avança e constrói condomínios nas antigas cidades palestinas, desalojando pessoas e, claro, um extermínio de fato. As pessoas são assassinadas, elas são presas. Existe uma estatística bizarra que é 80% das crianças masculinas de 11 a 18 anos, se eu não me engano, já foram presas em Israel. E você tem prisões arbitrárias, lideranças comunitárias são presas e ficam 15 anos na cadeia, eles desarticulam o movimento de uma forma muito triste, e agora com uma força enorme do Trump, que vem sistematicamente minando a resistência palestina. Ele cortou verbas da agência da ONU que atua junto à Palestina, e aí a resposta da ONU em relação a isso foi muito triste. Eles falaram, olha, isso significa que sei lá quantas mil crianças vão parar de ir à escola até dia tal de julho, que é quando a gente não vai mais ter dinheiro para pagar os professores.
E, muito recentemente, ele mandou fechar a missão palestina em Washington, a representação diplomática. Isso acho que foi ontem ou hoje, não sei. Assim, notícia quentíssima. Então, assim, o discurso de ódio prolifera e a gente tem que combater ele, não com mais ódio, mas com educação, com conscientização. Você tinha falado da xenofobia, eu me lembrei agora, Vitor, que alguns anos atrás tinha um candidato na França que disputou de extrema-direita, que é o Jean-Marie Le Pen, né? E agora a filha dele disputou também, a Marie Le Pen, acho que ela ficou em último lá. E aí, essa questão da xenofobia, que você fala tanto assim, eu queria saber, nós temos um representante da Defensoria, que é o Dr. Marcos aqui. O que a Defensoria Pública, não do Estado de Roraima, a Defensoria Pública poderia fazer, Dr. Marcos, nessa questão da Venezuela? Obrigado. Não, mas eu acho que foi uma pergunta super para a Defensoria, depois o Marcos fala, depois... Rodrigo, algumas questões, quando envolve aí direito internacional, é a Defensoria Pública da União, mas também a Defensoria Pública do Estado, para regulamentação dos documentos, Estado Civil, pensão alimentícia, auxílio governamental, para abrigo, aluguel, moradia, essas questões, a Defensoria Pública do Estado pode auxiliar, porque são todas pessoas materialmente insuficientes. Algumas outras questões para regularização da situação da pessoa no âmbito interno, é a Defensoria Pública da União. Rodrigo, muito boa essa pergunta. A Defensoria da União é quem cuida na maioria dos casos envolvendo migração, sobretudo por ser matéria regulada em âmbito federal. Eu atuo pela ONU Migrações num projeto junto com a Defensoria Pública da União, que é justamente uma manualização do atendimento a migrantes. Então, o que eu estou fazendo é justamente criar um manual de atendimento jurídico que todos os defensores públicos da União vão usar futuramente. Acho que isso é uma iniciativa muito boa que partiu da própria Defensoria, requisitando a ONU Migração. Esse mesmo projeto que eu atuo, ele está oferecendo um curso de formação para defensores em questão migratória. Então, assim, muitas vezes a pessoa, claro, eu acho que em geral o defensor público ele já tem um viés um pouco mais humanitário. Nunca conheci um defensor que não seja gente boa, assim. Espero não conhecer hoje. Mas eu acho que iniciativas como essa, de novo, através da educação, são fundamentais. Inclusive, o curso da Defensoria Pública, que antes era só para defensores, ele foi aberto à sociedade, foi aberto ao público, um número X de entidades. Então é bom porque assim, a gente acaba tendo uma capacitação promovida também por esses órgãos, né? Não só restrita aos próprios defensores, mas à sociedade como um todo. E aí, acho que se vocês curtem essa ideia de cada vez mais ter argumentos para a gente poder contrapor esses discursos de ódio, sigam a página do Calmigra. Vocês vão poder estar em contato com essas notícias, porque é justamente o maior ponto. O pessoal que pegou o celular aí, eu já gostei, valeu. É isso aí. É importante a gente se fortalecer, ter cada vez mais argumentos para contrapor essas ideias que surgem no sentido contrário de um tratamento humanitário. Boa noite, Vitor. Meu nome é Claudemir. Eu queria saber, no caso dos mosquinos na África, ou mesmo dos ciganos aqui no Brasil, se vocês têm uma medida assim porque eles são muito resistentes, né? Eles não reconhecem essas fronteiras, né? Então eu queria saber se vocês têm alguma medida que possa fazer com que eles sintam-se pertencentes ao grupo, assim, que a gente faz parte deles, né? Então, para que eles se sintam pertencentes à nossa sociedade também, né? Muito obrigado, Vladimir. Olha, eu confesso que eu não conheço esse povo africano, mas eu vou falar da experiência que eu sei dos ciganos, ou dos Roma, como também chamado, e da etnia Warau, que é uma etnia que vive em região fronteiriça
a gente teve teve 18 vetos do Temer, né? O processo legislativo, não sei se é muito familiarizado, mas a última etapa de uma aprovação de uma lei federal é a sanção do presidente, com a assinatura lá, na qual ele pode vetar artigos que ele não concorda. E ele faz isso unilateralmente, sem dar satisfação para ninguém. Os vetos que a gente considera mais contundentes, dentre os 18 que foram vetados na lei de imigração, são a anistia e a proibição da livre circulação de povos indígenas na fronteira. Por que isso? Porque essa construção das fronteiras é uma construção da sociedade do homem branco, né? Não tem sentido você chegar para um indígena e falar, se aqui passa uma linha imaginária que você não pode atravessar, mesmo que há milhares de anos você e seus ancestrais ficam fazendo esse intercâmbio de região, seja para caçar do outro lado, seja para visitar aldeias amigas, enfim. Então, assim, existe um problema muito grande que é essa livre circulação de povos indígenas, que eu também entendo que na forma como ela estava posta na lei é muito complexo, porque a partir do momento que você libera isso, você tem uma dificuldade em determinar, bom, então quem são os povos indígenas que podem circular? Claro, se a gente defende que migração é um direito humano, que todo mundo tem direito de migrar, isso não seria uma preocupação. Mas numa ótica de um governo que quer ter um controle maior de fronteiras, isso acaba sendo um obstáculo. No caso dos Roma, dos ciganos, existe um grande problema, que é a indocumentação. As pessoas nascem, não são registradas, muitas vezes existe, por exemplo, uma abordagem, elas não acessam direitos por problemas similares aos dos migrantes, que é a falta de documentos. Então, acho que não sei assim qual é a dimensão que isso tem. Eu sei que no Brasil existe aproximadamente 500 mil de romas ciganos. Não sei qual é a porcentagem deles que é indocumentada, mas sei que existe um altíssimo nível de falta de acesso à educação e as populações acabam super marginalizadas por conta disso. Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas a gente luta para que haja cada vez mais uma documentação dessas pessoas, não no sentido policialesco, de você saber quem é, onde está, etc., mas simplesmente de você dar a ferramenta necessária para as pessoas chegarem no posto de saúde básica e ser atendida, delas saber, ter contato com um agente do Estado que fala, que seja uma assistência social, preferencialmente, né? Geralmente essas comunidades mais isoladas não são acessadas necessariamente pela polícia, mas sim por assistência, por agentes do governo, com um viés mais humanitário mesmo, para ver quais são as vulnerabilidades e falar, você de repente tem acesso aqui a ir lá para a cidade no hospital, sabe? Então, enfim, acho que são anos de luta ainda para a gente conseguir chegar num ponto melhor do que isso. A circulação de povos indígenas é um grande problema que a gente enfrenta por falta de regulamentação. Então, essas populações ficam na fronteira indo e vindo e muitas vezes sendo barradas, e não faz sentido nenhum você barrar um indígena que há anos circula por lá, sabe? Mas de novo aquela ideia, você não impede a circulação, você apenas a torna mais precária. Ele não deixa de ir, ele não vai falar, putz, então beleza, não vou passar ali, simplesmente dá a volta, passa ali pelo mato, atravessa a nado pelo rio. A nossa fronteira com o Paraguai é onde isso acontece da maneira mais esdrúxula, né? Os policiais ficam lá do alto da ponte da amizade, vendo o pessoal passar nado com um monte de muanga nas costas, porque não existe essa questão do controle de fronteiras efetivo. Mais alguém? Se surgir alguma coisa depois, fiquem à vontade, gente. Só rapidinho por causa do horário também. Sobre imigração, nós, acho que a maioria sabe daquele meu projeto da ONU que eu tenho todo ano, que leva os alunos, inclusive está aberto as inscrições novamente já. Já está na virtual e depois eu passo nas salas, nós vamos ter um encontro esse mês. E um dos nossos delegados que estavam na ONU esse ano fazendo o projeto era sobre migração também, todo um contexto muito interessante, e eles até ganharam como Best Delegates, como os melhores delegados, porque eles fizeram uma ideia com os países que estão recebendo esse pessoal, de o país, o Estado qualificaria esse pessoal para eles trabalharem para o próprio Estado, para eles poderem se qualificar e poder ficar mais fácil arrumar um emprego. Então, eles
o incentivo do Estado com o próprio imigrante para qualificá-lo, a trabalhar com o próprio Estado por um período, né, para eles poderem se qualificar, mas depois amanhã, se quiserem ir para outro país, porque ali na Europa é muito pertinho, né? E foi tão interessante isso que eu me surpreendi, porque esse ano foi o primeiro ano que foi high school, né? E são alunos do segundo grau, não são alunos da universidade, que agora tem também para alunos do segundo grau. E veio de 3 garotos que estavam no segundo colegial ainda, essa ideia, e acabou passando a resolução e eles ganharam como Best Delegate. Isso foi muito interessante. É claro, sim, uma coisa bem sucinta que eu acabei explicando para vocês, mas foi uma ideia que eles tiveram, que era qualificar esse pessoal para que trabalhasse para o Estado nessa mão de obra para poder eles terem amanhã uma oportunidade melhor nos outros países. Mas acho que foi mais delonga, né? Vamos rápido. Desculpa pelo horário, imagino que tenha muita gente cansada, mas acho que assim, o que o Fernando trouxe aqui é um pouco do retrato do que é a luta por direitos humanos. Hoje eu realizo esse sonho que é poder fazer meu diploma de direito um instrumento da luta social. Acredito que muita gente às vezes queira isso, mas não saiba formas de materializar. Então, o que eu posso, claro, eu super à disposição se quiserem conversar sobre isso, mas assim, se envolvam nessas iniciativas, desde eventos até organizações onde vocês podem atuar, e saibam que é um pouco isso que o Fernando falou. Às vezes o trabalho, as nossas vitórias, elas são muito tímidas perto do problema, mas é um pouco isso. A gente trabalha 100% para ganhar 5%, e esse 5%, de pouco em pouco, vai fazendo a diferença. Isso é um pouco do retrato dos direitos humanos em geral. E o fato é que se não fosse esse 5% acumulado a cada vez, o mundo estaria muito pior. Então, basicamente isso. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Obrigada, Vitor. Normal. Obrigada. Gente, obrigada. Lembrando que amanhã nós temos Direitos Humanos na Constituição de 1988, um contexto após 30 anos, com Carlos Reis, que é um dos defensores, um dos caras mais conhecidos dos direitos humanos. Então amanhã também, não percam. E na quinta-feira a gente encerra falando um pouco sobre redução dos direitos fundamentais e estado de exceção, com Laura Benda, que é juíza do segundo TRT, juíza do trabalho, né, do segundo TRT, e ela também está como presidente da Associação dos Juízes para a Democracia. Então ainda há muito o que refletirmos, o que conversarmos. Agradeço a presença por terem ficado e a gente se vê amanhã, gente. Uma boa noite. Obrigada, Vitor, novamente. Até sempre. Volte sempre para cá. Será um prazer. O certificado. Esqueci. Primeira vez. Uhul! Obrigada, Fernando. Obrigada, Vitor. Obrigada a todos vocês. Uma ótima noite. Bom descanso e até amanhã, gente. Certificado a partir de segunda, provavelmente segunda ou terça-feira, aqui na coordenação do curso de Direito. Volta amanhã, hein? Recarinho. Você conhece o meu namorado? Já conheceu o Bruninho? Bruninha, parceira das antigas da Escola Legislativa. Me aguentou 4 anos lá na escola também. Saudades, inclusive. Eu imagino que eu para amanhã. Você correr também. Você quer Abraão, que é o companheiro. A Bruna da Escola Legislativa, você já deve conhecer, né? Amanhã, esperamos aqui. Eu achei estranho o JB não ter vindo hoje. O JB não participou. Cadê?
É um amigo nosso, João Batista, do partido, sempre está em atividade. Tchau, doutor. Deve ter rolado alguma coisa. Está filmando ali? Acho que amanhã, talvez sim, acho que eu venho mais Sério? É difícil fazer lá, né? E eu tenho certeza que deve estar rolando alguma coisa do tipo. Não tem gente presencialmente, mas tem tipo 8, 10 pessoas assistindo pela internet. Na Câmara. Que a grande maioria das atividades da Escola do Legislativo se dá dentro do plenário, né? E aí eles têm todo o equipamento de fazer a transmissão ao vivo, que é bem legal. Mas tem o objetivo da escola é justamente levar a capacidade. E a ideia é romper com aquela coisa Então, menina, e colocaram detector de metais. É como o Fernando Cunha. Foi ele que falou, põe detector, tem certeza. Não teve esses dias aqui. Pode acatar ou não? Vai emitir um passo. A hora que quer fazer essas coisas, gente ruim, a hora que quer fazer com cuidado. Quantos velhos não chegam no Amanhã, Ingrid. Vou pegar uma pastinha dessa que eu não ganhei, por favor. Você não ganhou, Fer? Tá usando. Olha, o Luiz Antônio Madalena, falou que está à disposição sempre. Viu? Vamos saber. É que aqui não tem EPU. Aqui é só a Defensoria do Estado. Estudar para o concurso. Exato, mais tempo, né? É como? A gente conversa, a Paula tem que ter as parcerias. Que horas? Eu preciso me organizar. Todo dia a gente fala que tem avaliações que sem acesso à justiça. Eu tenho EPU. Eu durmo porque eu gosto de dormir. Você gosta? Ontem. Cadê as minhas? Da manhã. Cadê as minhas? Você leva já? Você sabe que ontem uma pessoa perguntou pra mim assim, quando foi seu primeiro emprego, seu primeiro registro em carteira, né? Aí eu fui olhar e falei, putz, 98, tem 14 anos, primeiro registro. Aí tá tudo, sabe, você começou a trabalhar assim em 14. Tá bom. Aí, eu não sei por que eu comecei a falar disso. Não, porque o que a gente estava falando, gente? Tem a ver. Dormir 8 horas. De dormir. Ótimo. Aí minha mãe falava assim pra mim, porque aí você começa a trabalhar e estudar, E eu sempre tive muito problema em acordar, assim. Muito. Eu adoro dormir, adoro dormir. Aí minha mãe falava assim, não filha, daqui a pouco você vai acostumar, porque o seu corpo se acostuma. Isso aí. É lento. Eu 20 anos após, eu tenho problema em acordar. Sério, eu acordo xingando o despertador. Não a pessoa que está do meu lado, ou a parede, ou o dia. Não, eu fico com muita raiva no despertador, gente, sério. Também gosto de dormir, as pessoas pensam que eu dormo tipo 5 horas. Como? Então por isso eu não consigo sair lá no lugar. Meu, você não dorme 5 horas. Você pensa disso? Gente, se isso for verdade, se isso otimizar pra gente poder dormir um pouco mais. Porque eu gosto de dormir. Se eu dormir 5 horas, eu resisto.
Você acha que eu deixo aqui? Bom, eu acho que tem algum problema deixar aqui amanhã? Você acha que é material? Alguém vai usar amanhã? Não, mas deixa eu fazer Tá bom. Aí pega lá. Agora, depois que eles gravarem os 3 dias, eu vou fazendo um DVD. Aí eu gravo vocês, vai virar. A gente vai subir na Escola do Legislativo, deixar disponível, né? E a nossa ideia é que a gente faça a transição. Eu acho que seria legal. Gente, tchau, até amanhã. Venha, hein? Vem sim. A gente pediu para cada palestrante, assim, cada um tiver um tempo, escrever um artigo. E a gente também, sobre o ciclo, da gente poder fazer esse exercício também. Eu acho. A ideia é que sim. E se a Unesp não bancar ou a Uniária não bancar, é lógico, você vê que é assim, né? A gente pega no sopetão. Se não bancar, a gente pode fazer um Catarse, que é aquele site de financiamento coletivo. A gente pode tentar por isso, porque aqui em Araraquara tem uma editora de um conhecido meu, que ele muito provavelmente pode fazer pra gente. Se der tudo errado e não conseguir o apoio das universidades. Mas que tipo de distribuição a gente espera? Pois é, se você faz com editora, ela tem uma maneira se você faz um livro para da Uniara, tem um site que é visitado por outras pessoas. Agora, se você não tem esses equipamentos, mas a gente pode fazer circular. Isso é uma boa rede de concorrência. Estabelecer um vínculo rápido. mas é muito. Claro. Deixa ela saber isso. Tem que ser uma associação. Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Não, fazer. Parar. Não, e é emblemático, são 5 anos. Tem que ser humano, você tem que ter um livro. Bom, tem dos livros, Deu ele, A gente tem que fazer uma vaquinha nossa. Deixa eu. Obrigado. Quer uma foto de vocês dois? Legal. Vem todo mundo aí, gente. Vai lá. Tira e depois a gente faz um revezamento. Tá. Bom, quer tirar do meu? Você sabe, não? Tá, eu faço uma no meu. Não, vai lá, depois a gente muda. Tá certo. Vai lá, Bruninha, também. Não, vai lá você. Não vai, depois a gente muda. Vai lá. Você também vai. Ah, entendi. Tá bom. Perdão, nosso dedo aqui, né? Legal. Vai. A Bruninha fica tentando fugir da... Legal. Obrigado. Depois eu já levo. Bruninha, eu não sei o seu WhatsApp. Manda um. Obrigado. Parabéns. Vamos deixar lá na defensoria da Amanhã. coordenação? Defensoria bem longe de mim. Fer, deixa na coordenação? Deixa lá. Pegar isso. De repente eu venho uma vez aí visitar o Este. a gente organiza um evento. Botou ele voltar. É isso aí. Organiza que aí você Este. Fabio, eu te ajudo. Esse aqui, ó, eu acho que... Ah, Você vai por isso. Mas, gente, A gente daí que eu levo. nós somos menininhas, né? A gente leva, tá super difícil esse A negócio. gente faz crossfit pra quê? Claro, né? Cara, porque isso aí é. Não, pode deixar. Aqui, Refundou o grupo, se ele não fazer uma parceria, tipo assim, de divulgar, porque eles são bem articulados.